Renda extra virou sinônimo de solução no Brasil. É o conselho mais dado quando alguém reclama que está sem dinheiro. Faz uma renda extra. Como se isso, por si só, resolvesse o problema. Como se ganhar mais fosse automaticamente o mesmo que construir mais. Todo mundo acredita que ela é o caminho mais curto para sair do aperto, respirar no fim do mês e, quem sabe, um dia construir algo diferente. E os números parecem reforçar isso. Mais de 70% dos brasileiros que fazem renda extra afirmam que ela é essencial para fechar o mês, não como um bônus, como sobrevivência. Mas aqui está o paradoxo que quase ninguém quer encarar. Milhões de pessoas fazem renda extra todos os meses, trabalham nos fins de semana, atendem cliente depois do expediente, vendem, entregam, prestam serviço, produzem e mesmo assim, no final do ano, não acumularam nada, sem reserva, sem investimento, sem patrimônio. Mas dinheiro entrou e sumiu na mesma velocidade. A pergunta que esse vídeo veio responder é simples e desconfortável. Se você está trabalhando mais, por que não está ficando mais rico? A resposta não está apenas no quanto você ganha. Está no que a renda extra virou dentro da sua vida. Uma extensão permanente da sobrevivência, quando deveria ser uma ferramenta temporária de construção. Existe uma ilusão confortável que acompanha quem faz renda extra, a de que mais esforço inevitavelmente gera mais resultado. Como se a equação fosse simples: trabalhou mais, ganhou mais, construiu mais. Mas a realidade financeira de milhões de brasileiros conta uma história diferente. O primeiro problema é o esforço fragmentado. A pessoa que faz renda extra raramente faz uma coisa só. Ela dirige para aplicativo, vende produto no grupo de WhatsApp, faz bico no fim de semana e ainda tenta montar alguma coisa nas horas vagas. Cada atividade gera um pouco. Nenhuma delas cresce. E aqui está o custo invisível disso. Quem se espalha demais nunca se torna excelente em nada. E quem não se torna excelente em nada, compete apenas por preço. Não por valor, não por reputação, não por diferenciação. Por preço. E competir por preço em um mercado saturado é uma guerra que o esforço sozinho nunca vence. Porque esse é o segundo problema, a saturação. Quando milhões de pessoas fazem a mesma coisa ao mesmo tempo, entregam o mesmo serviço, vendem o mesmo produto e disputam o mesmo cliente, o mercado responde da única forma que conhece. Derruba o preço, comprime a margem, faz o esforço valer cada vez menos. O resultado é brutal. A pessoa trabalha mais horas para ganhar o mesmo valor. Depois trabalha ainda mais horas para tentar compensar. E quanto mais horas entrega, menos tempo sobra para pensar em algo que realmente possa tirá-la desse ciclo. É movimento constante, sem direção, sem acumulação, como se você enchesse um balde com um furo no fundo, com força, com dedicação, com disciplina. Mas o furo continua lá, e o balde nunca enche. A saída não é trabalhar mais, é parar de encher baldes furados, mas o problema não é só operacional. Não é apenas sobre fragmentação ou saturação de mercado. Existe uma camada mais profunda e mais difícil de enxergar, que mantém a pessoa presa, mesmo quando ela está se esforçando. É a prisão psicológica do curto prazo. Quando a urgência de fechar o mês domina a cabeça, ela não deixa espaço para mais nada. Não por preguiça, não por falta de inteligência, mas porque o cérebro humano, sob pressão constante, estreita o foco. Ele se concentra no problema mais imediato, a conta que vence, o boleto que aperta, o mês que não fecha. E ao mesmo tempo, silencia tudo que não resolve aquela urgência agora. E é exatamente aí que as perguntas mais importantes morrem antes de serem feitas. Perguntas como: para onde esse esforço está me levando? O que estou construindo com esse dinheiro? Existe alguma atividade aqui que poderia crescer se eu me dedicasse a ela de verdade? Essas perguntas não têm resposta imediata. Elas exigem tempo, silêncio e uma margem financeira mínima para serem levadas a sério. E quem está sempre no limite quase nunca tem nenhum dos três. O curto prazo não é apenas uma escolha financeira. É uma condição mental que se retroalimenta.
Quanto mais a pessoa vive apagando incêndios, menos energia sobra para construir algo que impeça os próximos incêndios. E quanto menos ela constrói, mais depende de apagar incêndios para sobreviver. É um ciclo fechado. E a renda extra, quando usada sem estratégia, não quebra esse ciclo. Ela financia esse ciclo, porque o dinheiro extra que entra resolve o mês, mas não resolve o padrão. E enquanto o padrão não muda, o próximo mês vai exigir a mesma corrida, ou uma corrida ainda maior. Quem resolve o mês, sobrevive. Quem constrói o ano, prospera. A diferença entre os dois não é apenas o quanto ganham, é o que fazem com o tempo que o dinheiro deveria estar comprando. Agora que você entende por que o esforço não está convertendo e por que o curto prazo aprisiona, existe uma terceira camada que precisa ser nomeada, porque sem ela o diagnóstico fica incompleto. São os erros que quem faz renda extra comete, não por má intenção, mas por ausência de estratégia. O primeiro é o mais comum e o mais silencioso: consumir tudo imediatamente. O dinheiro extra entra e é tratado como dinheiro livre, como se não tivesse destino obrigatório. A pessoa trabalhou mais, então sente que merece gastar mais. O raciocínio parece justo, mas o resultado é que o esforço extra não deixa rastro. Não virou reserva, não virou investimento, não virou nada que permaneça depois que o prazer passa. O segundo erro é inflar o padrão de vida cedo demais. A renda extra começa a entrar com regularidade e a pessoa ajusta o custo de vida para cima. Um apartamento melhor, um carro financiado, um padrão que agora depende daquela renda extra para se sustentar. O problema é que renda extra é, por natureza, instável. Quando ela oscila, e ela sempre oscila, o padrão inflado vira uma armadilha. A pessoa não consegue recuar sem sentir que está regredindo. O terceiro erro é o mais caro de todos. Literalmente, ignorar dívidas com juros altos enquanto trabalha mais. A pessoa se desdobra para gerar 300, 400 reais extras por mês. E esse dinheiro vai direto para o consumo, enquanto uma dívida no rotativo do cartão corrói silenciosamente tudo que foi gerado. Às vezes corrói mais do que foi gerado. Nesse caso, cada hora extra trabalhada está financiando o banco, não o futuro. Esses três erros têm algo em comum. Eles transformam a renda extra em um ciclo de manutenção. O dinheiro entra, cobre buracos, some e o buraco continua lá, esperando o próximo mês. E enquanto isso acontece, a pergunta mais importante continua sem resposta. Esse esforço está construindo alguma coisa ou apenas prolongando a corrida? Para entender como esse ciclo funciona na prática, pensa na história da Camila. Aos 29 anos, ela começou a fazer unhas em casa nos fins de semana. 300, 400 reais extras por mês. Um alívio real, sem grandes pretensões. Mas a demanda foi crescendo. Primeiro, ela atendia só aos sábados. Depois, começou a atender também durante a semana à noite, depois do trabalho. A renda extra foi para 600, 800, até chegar em 2.000 reais mensais. E foi aí que o erro começou. Com 2.000 reais extras entrando todo mês, Camila sentiu que tinha chegado em outro nível. Trocou de apartamento, pagando 300 reais a mais de aluguel. Financiou um carro porque agora fazia sentido. Começou a jantar fora com mais frequência e a trocar de roupa com mais regularidade. Afinal, ela estava trabalhando muito. Merecia. A dívida no cartão ficou para o mês que vem e para o outro. E para o outro. 3 anos depois, Camila já não atendia clientes nos fins de semana por escolha. Ela atendia porque o apartamento, o carro e o padrão que construiu não sobreviviam sem aquela renda. Ela tinha dobrado o esforço e estava mais presa do que quando começou. O esforço era real. O erro também. Ela começou fazendo renda extra para ter mais dinheiro, mas o que conseguiu foi mais conta, mais boleto e mais dependência do que tinha antes de começar. Depois de tudo que foi dito até aqui, uma pergunta inevitável surge, e ela precisa ser respondida com honestidade. Então a renda extra é sempre uma armadilha? Não, ela é uma ferramenta, e como toda ferramenta, o problema nunca é a ferramenta em si. É usar sem saber para quê. Existem 2 usos legítimos para a renda extra.
dois destinos que fazem o esforço valer de verdade. O primeiro é quitar dívidas com juros altos. Esse é o uso mais urgente e mais inteligente que existe. Cada real extra aplicado numa dívida de rotativo do cartão ou cheque especial tem retorno garantido e imediato, porque você está eliminando um custo que corrói silenciosamente tudo que ganha. Não existe investimento no mercado que pague mais do que o juro que você deixa de pagar. Enquanto essa dívida existir, qualquer outro destino para a renda extra é secundário. Ela precisa morrer primeiro, porque nenhuma construção resiste sobre um terreno que está afundando. O segundo uso é construir a reserva de emergência, aquela base mínima que transforma imprevistos em inconvenientes, em vez de catástrofes. Sem reserva, qualquer problema derruba tudo que foi construído. Uma demissão, um problema de saúde, um carro que quebra. Qualquer coisa vira crise quando não existe margem. Com a reserva formada, você para de tomar decisões por desespero e começa a tomá-las por escolha. É a reserva que compra o direito de pensar antes de reagir. Mas existe um terceiro caminho, e esse é o mais comum e o mais perigoso. É quando a renda extra vira extensão permanente da sobrevivência, sem prazo, sem objetivo, sem fim. A pessoa não está mais usando a renda extra como ferramenta, está dependendo dela para manter um padrão que cresceu rápido demais e agora não permite recuo. E o mais cruel é que ela nem percebe o momento exato em que isso aconteceu. Começou como complemento, virou costume, depois virou necessidade. E aí, quando tenta parar, descobre que a vida que construiu não sobrevive sem aquela corrida de fim de semana. Cada hora extra trabalhada deixa de ser um passo em direção a algo maior. Vira apenas manutenção. Manutenção do aluguel, manutenção do padrão, manutenção de uma identidade que ficou cara demais para ser abandonada. A renda extra que deveria ser temporária virou permanente. A que deveria ser ferramenta virou âncora. E a pessoa continua correndo, não porque está construindo algo, mas porque parar agora custaria tudo que levou anos para montar. É exatamente aqui que Camila estava. E onde muita gente está, sem perceber. A distinção é simples e direta. Renda extra com propósito e prazo definido liberta. Renda extra sem isso aprisiona. A ferramenta é a mesma. O que muda é quem está no controle. Você chegou até aqui. Isso já diz algo. A maioria das pessoas que faz renda extra nunca para fazer essa pergunta. Esse esforço está me construindo ou apenas me mantendo? Para muitos, a resposta é dura. A renda extra virou extensão da sobrevivência. Virou remendo de um padrão inflado. Virou esforço fragmentado, que não constrói habilidade, não acumula reputação e não deixa rastro nenhum quando para. E nunca se tornou o que deveria ser. Uma ferramenta temporária, com destino definido, a serviço de algo maior. A questão não é trabalhar menos, nunca foi. É garantir que cada hora extra que você entrega esteja acumulando algo real. Porque esforço que não acumula não constrói liberdade, só prolonga a corrida. Se você está fazendo renda extra hoje, pare por um momento e responda com honestidade. Esse dinheiro está indo para onde? Está quitando uma dívida que corrói tudo por baixo? Está construindo uma reserva que vai te dar margem para respirar? Ou está sumindo no consumo imediato e no padrão inflado, para que no mês que vem você precise correr de novo? A resposta a essa pergunta diz mais sobre o seu futuro financeiro do que qualquer valor que você consiga gerar. Porque dinheiro sem destino não constrói nada, esforço sem estratégia não acumula nada. E renda extra sem propósito não liberta ninguém. Se esse vídeo te fez enxergar onde o seu esforço está vazando, deixa o like agora. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que estão trabalhando muito e construindo pouco. Se inscreve no canal. Aqui a conversa é sempre sobre clareza, sobre entender o jogo antes de continuar correndo dentro dele. E nos comentários escreve renda extra com propósito. Essa frase é o compromisso com você mesmo. Agora, se você quer dar o próximo passo, o próximo vídeo é obrigatório. Ele se chama
7 atitudes que te deixam rico e tiram você da corrida dos ratos. Clica agora, porque atitude sem direção é só mais movimento. E você já sabe o que movimento sem acumulação produz. Te vejo lá.